continuamos aqui em Kiev, capital da Ucrânia, onde mudou muito e para pior o humor das pessoas depois dos últimos acontecimentos. Vocês viram ontem, o presidente russo Vladimir Putin decidiu reconhecer áreas no leste da Ucrânia como repúblicas independentes e enviou tropas para aquela região. Os Estados Unidos já falam em invasão do território ucraniano, vários países europeus também anunciaram sanções. Já estava tudo fechando, eu fiquei o dia inteiro fazendo vivo, reportando o que estava acontecendo para o Brasil. E eu saí, encontrei uma última lojinha aberta aqui embaixo, aqui mesmo, aqui nesse subterrâneo tem um monte de lojinha. Na última lojinha aberta, eles estavam já recolhendo as coisas, eu comprei lá o que eu podia, pães principalmente, pães, água. E aquilo ali que foi o que me sustentou por 3, 4 dias. Ainda bem. Voltando para o hotel, com o que eu consegui garantir de comida para os próximos dias, porque tudo fechou aqui, pelo menos aqui nessa parte da cidade. E algumas poucas pessoas aqui com a bandeira da Ucrânia, jornalistas, polícia, no mais a cidade vazia. E a gente tem que se preparar para os próximos dias, porque não há mais restaurante, não há mais café da manhã, a comunicação pode ser cortada, a gente não sabe o que vai acontecer. Antes da gente continuar, a gente precisa fazer uma pausa, voltar a algumas casinhas. A gente precisa entender melhor como a situação chegou a esse ponto, porque essa guerra está acontecendo e quais são os principais personagens dela. De um lado tem o Vladimir Putin, um dos caras mais poderosos do mundo, dono do botão que aciona um dos principais, um dos mais poderosos arsenais nucleares do planeta. Ele foi agente da KGB, o serviço secreto da ex-União Soviética, começou a ocupar cargos importantes, atrás de cargos importantes, até ocupar um vácuo de poder ali num momento em que a Rússia vivia uma crise muito grande e chegar à presidência da República. Do outro lado, a gente tem Volodymyr Zelensky, um cara que é ator, roteirista e comediante. Ficou famoso, muito famoso, por conta de uma série em que ele atuava, representava um sujeito que virou presidente da República. E vejam só, é a ficção virando realidade. Incrível o que aconteceu na Ucrânia. E por conta desse histórico, ele enfrentou muita desconfiança da comunidade internacional no início. Ele, inclusive, negou um convite que teve para deixar o país, um convite dos Estados Unidos, um convite de refúgio, e disse não, eu vou ficar, vou lutar, e acabou se tornando uma das lideranças mais respeitadas do mundo no último ano. Olha, essa crise começa há muito tempo, né, com a sede de alguns russos de reviver a antiga União Soviética, o poder da antiga União Soviética. Naquele momento, a Rússia queria evitar a todo custo uma possível adesão da Ucrânia à OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, que tem ali Estados Unidos, Canadá e a maior parte da Europa. Com o passar dos anos, o grupo foi se expandindo para o leste europeu e aumentando a presença em uma área de influência dos russos. E isso não estava combinado com os russos, muito pelo contrário. Havia um tratado ali de que a OTAN não chegaria tão próximo das fronteiras da Rússia. Putin também alegava, sem provas, claro, que a Ucrânia cometia genocídio contra povos de origem russa, naquelas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, no leste ucraniano. E com a justificativa de desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, o presidente russo autorizou a invasão do país na madrugada de 24 de fevereiro de 2022. E aí, aconteceram explosões em várias cidades do país. Kharkiv, no nordeste, Dnipro, no centro, Mariupol, Kherson, Odessa, no sul. E as bombas chegaram também aos arredores de Kiev. No centro de Kiev dava para ouvir o barulho das explosões. A guerra, naquele momento, tinha deixado de ser uma ameaça para se transformar numa realidade que chegava cada vez mais perto.
Bom, esse assunto é muito complexo e daria para passar horas falando sobre ele, mas acho que a gente já pode continuar de onde a gente parou. A comunicação pode ser cortada, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu vou tentar mandar inclusive esse vídeo antes que isso aconteça. Naquele dia eu recebi um telefonema do Brasil, eu estava dormindo, eram 3, 4 da manhã. Eu estava dormindo e quase acordei porque tinha uma movimentação estranha nos corredores, gente batendo na porta. E eu recebi um telefonema, era meu chefe, o Rodrigo Ronhart, me dizendo, você está vendo o que aconteceu? Na verdade, e quando ele me disse isso, eu liguei as coisas com barulho no corredor e eu pensei, puxa vida, começou a invasão. Ali, em cima de um dos prédios, aqui nessa região central da cidade, havia uma projeção da bandeira da Ucrânia e todo dia, 3, 4 vezes ao dia, o hino da Ucrânia era tocado ali como uma afirmação da identidade do país. Ironicamente, mais tarde, em vez do hino, começou a tocar o alerta de ataque aéreo. Esse é um momento aterrorizante, né? É um som clássico de filmes de guerra, mas aqui a coisa é real. E aí, logo no primeiro dia, eu já conseguia ouvir do hotel onde eu estava, que fica bem aqui atrás, os barulhos das explosões. Aí o barulho das explosões estão muito mais intensas nas últimas horas. A gente não tinha muita noção do que estava acontecendo em cada lugar. A gente tinha notícia dos ataques, dos mísseis, inclusive em áreas residenciais, mas em pontos de confronto, de batalha, essas imagens, elas só foram surgir mais tarde, não tinha imprensa ali naquele lugar. Estávamos nós aqui em Kiev, eu do SBT e outras centenas de jornalistas de várias partes do mundo, porque muitos estavam aqui antes, e as pessoas não tinham muita noção de como estava a menos de 30 quilômetros daqui. E para dificultar ainda mais, o governo decreta a lei marcial e um toque de recolher que, em alguns casos, durou 3 dias. Você não podia sair às ruas, porque se você saísse, você poderia ser um alvo deles. Teve aquela imagem clássica, eu acho que foi uma imagem clássica dessa guerra, de um comboio de 50, 60 quilômetros de tanques e carros dos russos em direção a Kiev. Então, virou meio que um consenso entre as pessoas que estavam aqui, entre diplomatas, entre jornalistas, de que era questão de dias para os russos chegarem aqui no centro da cidade. O que acabou não acontecendo. Mas chegou um momento, aí sim, vale o treinamento que a gente recebe, vale a experiência que a gente tem. E eu pensei, não, agora é hora de ir embora. Olha só, estou deixando o hotel, as coisas estão bem estranhas aqui. O hotel está com uma milícia agora, tá tomado por uma milícia, me parece. Não acho que são soldados ucranianos. Os jornalistas estão saindo daqui. E como tem pouquíssimos agora, eu acho que já não é mais um lugar tão seguro assim. E quando eu estava aqui nesse hotel, logo que os ataques começaram a acontecer, os funcionários começaram a ir embora. A recepção ficou vazia, o restaurante fechou, o pessoal da limpeza foi embora, ainda tem aqui costureira, enfim, vários tipos de serviço, todos esses serviços cessaram, até ficar apenas um segurança. E aí o hotel, a porta do hotel, a recepção do hotel virou uma barricada. Eles pegaram todas as mesas, cadeiras, colocaram tampando ali a porta e isso virou uma barricada. As pessoas iam embora do hotel e não deixavam a chave na recepção porque não tinha mais recepção. Então elas deixavam a chave nos quartos. Eu percorri os quartos do meu andar, fui pegando chave por chave, fechando os quartos e meio que tomei o controle daquele andar ali, daquela parte do andar, porque eu não queria que aqueles quartos virassem acomodação para esses milicianos, para essas pessoas que estavam armadas, porque eu não queria gente armada perto de mim. Né? Eu queria ter ali, não queria ter essa sensação de insegurança, porque eu já estava pensando lá na frente, se acontece alguma coisa, se chegam russos aqui nessa praça, começam a atirar,
eu não quero estar na linha de tiro. Nos quartos eu peguei água, cheguei a pegar até comida em alguns quartos, porque eu tinha pouca, e peguei toalha, peguei roupa de cama limpa, porque os serviços pararam todos. Eu fiquei nesse hotel até o limite. Até jornalisticamente era interessante ficar aqui, porque eu via as coisas acontecendo, né? E era importante o que estava acontecendo ali. O que acontecia nesse hotel era um espelho do que estava acontecendo no país inteiro, né? As milícias se organizando. E quando eu deixei o hotel, eu me lembro que na porta eu ainda encontrei com um desses grupos, alguns sujeitos que estavam aqui já tomando conta do hotel, da milícia, e disse para eles: olha, lá no meu quarto tem comida e tem água. Thank you. Thank you very much. Guys, good luck. I left a key 525 with food and water if you need. Okay. Thank you very much. Yeah? Okay. Eu vou deixando o hotel agora. Ali vocês veem 3 integrantes ali da milícia que veio aqui pro hotel. Aparentemente não são militares, mas são das milícias que estão sendo formadas aqui para tomar conta desse hotel, que é, como vocês veem, muito alto e é um ponto estratégico aqui em Kiev para snipers e para ver a movimentação de tropas lá de cima, a movimentação dos russos. Então é hora de deixar o hotel e de procurar um outro lugar. Vamos lá.